Fratura de odontoide. Nesse vídeo vamos falar de uma fratura bem interessante, que é de uma região bem específica da segunda vértebra cervical. Por que é tão importante falarmos de fratura de odontoide? Porque através da primeira e da segunda vértebra cervical que nós desenvolvemos a maior parte do movimento de rotação lateral da cabeça. Então aquela pessoa que sempre fala não o tempo todo, são essas vértebras que estão fazendo esse movimento. E para que isso aconteça, essas vértebras teve que ser muito diferente do normal que nós vemos numa vértebra. Então, em especial, a segunda vértebra cervical, ela tem o nome de axis. E o que chama atenção nela é esse processo aqui, essa pontinha de osso que vem para cima. Isso aqui nós chamamos de processo odontoide. Odontoide? Odontoide sim, lembra dente, lembra? Vou no odontologista, odontoide. Então é como se fosse um processo que lembra um dente, por isso que recebe esse nome de processo odontoide. Esse processo odontoide, quando ele é articulado com a segunda vértebra cervical, ele que proporciona o movimento lateral da cabeça. Então o que acontece? Algumas fraturas em que há uma tração muito grande posterior da primeira vértebra cervical em relação à segunda, geralmente ocorre a fratura desse ponto aqui, que é o odontoide. Então, o que é importante nós identificarmos quando o paciente sofre um risco dessa fratura? O primeiro passo, quando nós temos um paciente com muita dor cervical, principalmente com rotação lateral da cabeça, e sofreu um acidente importante, é fazer uma tomografia. Esse paciente tem risco de não só a fratura dessa região, mas de qualquer vértebra cervical. Então, toda vez que temos um paciente que sofreu um acidente de grande energia, a exemplo, um acidente automobilístico, e esse paciente chega com a queixa importante de dor cervical, é mandatório um exame. Antigamente, para nós fazermos diagnóstico desse tipo de fratura, o exame mais utilizado era um exame de odontoide com abertura oral. Então, o paciente ficava de frente para o raio-x, abria bem a boca e ele dava um raio-x por dentro da boca do paciente. E nisso nós conseguimos ver esse ossinho, que é o odontoide. Hoje em dia, a maioria dos pronto-socorros, na maior parte das cidades, eles dispõem de uma tomografia. A tomografia dá uma resolução muito melhor do que um raio-x. E o risco de você liberar um paciente com a fratura reduziu muito com o advento da tomografia. Então, o paciente chegou com a dor cervical, indicamos fazer a tomografia, fez a tomografia, identificamos uma fratura dessa região, desse ponto aqui que chamamos de odontoide. Nessa situação, o próximo passo é a avaliação de um especialista, seja um cirurgião de coluna ou um neurocirurgião, para ver se essa fratura tem necessidade ou não de um tratamento específico. Existe uma classificação para que nós tenhamos maior certeza da conduta dessa fratura. É uma classificação que classifica essa fratura de 1 a 3. A fratura do tipo 1 é geralmente somente a pontinha do osso aqui. Então a articulação ligamentar aqui está preservada, a base do odontoide aqui, onde encosta a maior parte do osso, está preservada. Esse tipo de fratura do tipo 1, geralmente a gente não faz um tratamento cirúrgico, somente um acompanhamento com exames. Por quê? Depois da fratura, nós precisaremos ver se essa fratura ossificou, se ela quebrou e depois de um tempo criou uma calcificação ali e juntou um fragmento com o outro. Outro tipo de fratura é a fratura do tipo 2. A diferença da tipo 2 para o tipo 1 é que ela pega bem na base aqui do osso do odontoide. Esse tipo de fratura geralmente é instável. O que significa isso? É um tipo de fratura que tem risco da segunda vértebra e a primeira vértebra acontecer um movimento entre elas, ela deslocar com o movimento da cabeça. Se isso acontecer, ela tem risco de lesionar a medula cervical. E nessa altura, uma lesão de medula cervical tem risco altíssimo de morte. Então, fraturas do tipo 2 são fraturas instáveis, que têm risco de deslocamento de vértebras. E esse tipo de fratura geralmente demanda cirurgia. A cirurgia mais adequada a ser feita quando nós temos a fratura do tipo 2 é uma fixação desse osso odontoide através de um parafuso que atravessa ele. Então nós fazemos uma pequena incisão cervical, chegamos na coluna pela frente, fazemos uma pequena perfuração na base do osso, introduzimos um parafuso que vai entrar nesse odontoide. É como se a gente colocasse um parafuso adentrando aqui até a ponta do osso. Esse parafuso tem rosca no final e ele traciona um fragmento para juntar com outro. E com isso a gente gera estabilidade novamente para esse odontoide. Um terceiro tipo de fratura geralmente são fraturas que pegam a base do odontoide mais aqui da vértebra. Então não é só a base aqui, mas envolve essa parte de baixo aqui. Esse tipo de fratura é a fratura do tipo 3. Geralmente não necessita de tratamento cirúrgico, porque ela é estabilizada pelos ligamentos. Então essa fratura pode
ser somente acompanhada em uso de colar cervical. O melhor colar para esse tipo de fratura, para estabilização, chama colete de Minerva. É um tipo de colete que nós encontramos que, além de fixar o movimento de flexão e extensão, ele impede também a rotação lateral da cabeça. Esse tipo de colete é interessante o paciente utilizar, até mesmo aqueles que operaram odontoide, porque aumenta o nível de redução de movimento para que aquele fragmento que está com parafuso não sofra tanta tensão a ponto de romper ou dar uma pseudartrose, que é a má ossificação do fragmento. Feito a cirurgia, o paciente tem condições de alta, vamos indicar o colete de Minerva. Quais são os próximos passos que vamos seguir? Os próximos passos é manter acompanhamento desse paciente fazendo um exame tomográfico. Uma das complicações mais temidas é a pseudartrose, quando esse parafusinho que juntou um fragmento ósseo com o outro, não acontece a ossificação entre os fragmentos. E ali gera uma área de soltura, como se o parafuso não conseguisse mais manter segurando esses dois fragmentos ósseos. Com isso, gera ali um problema que pode até necessitar de uma fixação da coluna cervical. Nos pacientes, quando a gente tem fratura de odontoide, nós ficamos muito preocupados em chegar ao ponto de precisar fazer uma fixação de C1 e C2. Por quê? A melhor cirurgia para o paciente seria essa que a gente coloca um parafuso e fixa só o odontoide no osso onde ele estava quebrado. Por quê? Se nós precisamos fixar a vértebra, a primeira vértebra com a segunda, nós perdemos muito movimento lateral da cabeça, esse movimento de rotacionar. Isso é muito importante para o paciente, porque ele precisa virar a cabeça o tempo todo para observar o ambiente que ele está, dirigir e etc. Então, a gente tenta a todo custo fazer um tratamento menos invasivo com menor risco de sequela. Há uns anos atrás, eu fiz um caso que foi bem interessante, saiu até no jornal. Um paciente que sofreu um acidente no Pantanal, ele é um francês, ele sofreu um acidente, um capotamento. E esse paciente, ele chegou no pronto-socorro, na época onde eu trabalhava, e devido a essa fratura que ele teve no odontoide, foi submetido a uma cirurgia. O caso dele, inicialmente, foi aventada várias possibilidades para ele, mas pensando na resolução do problema dele, o menor problema futuro, que é reduzir essa perda da mobilidade cervical, nós utilizamos essa cirurgia que põe somente um parafuso ali fixando o odontoide onde ele quebrou. Por quê? Porque se eu fixasse a segunda e a primeira vértebra cervical, ele teria uma redução importante do movimento lateral. E para a profissão dele seria péssimo, ele é fotógrafo, ele precisa ficar o tempo todo observando o ambiente onde ele vai capturar a imagem que ele deseja. Então a gente preconizou não só resolver o problema dele no momento, mas com o mínimo de sequela futura. Então é bem interessante isso, o treinamento da equipe para que a gente pense no paciente naquele momento crítico, naquele momento que ele precisa de um tratamento crítico, que você não pense só no agora, mas pense no futuro, pense na situação de vida daquela pessoa, aonde que queria impactar na vida dela aquele tratamento. Então as nossas soluções têm que ser consideradas todo esse enredo do paciente. Vias gerais, feito o tratamento, aconteceu a ossificação, geralmente os pacientes não têm nenhuma restrição, para de utilizar o colete e segue uma vida normal. Então, fratura de odontoide é uma fratura de alto risco, é uma fratura que tem risco de lesões neurológicas graves, tem risco de morte. Aqueles pacientes que não têm nenhuma sequela grave ou que não sofreram nenhuma lesão expressiva, eles são muito bem tratados com cirurgia quando necessário, e aqueles que não precisam de cirurgia precisam de um acompanhamento próximo. Por quê? Essa fratura, inicialmente, que não era cirúrgica, ela pode se tornar uma fratura cirúrgica a depender da ossificação aí de onde fraturou. Então, o segmento é importantíssimo, manter contato com o especialista e exames de imagem rotineiros são importantíssimos para que a gente tenha a melhor conduta no melhor momento. Agradeço por ficar no vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre esse tema ou outros temas, deixa aqui no nosso comentário que a gente tem todo o prazer de fazer um vídeo sobre a sua dúvida.